Quando a gente pensa em melhorar como pessoa, em se transformar, o que vem à cabeça? Para muita gente, sei lá, é fazer dieta, aprender algo novo. Ser mais produtivo. Exato. Mas, e num contexto mais espiritual? O que significa buscar ser santo? Isso é tipo um interruptor que você liga e pronto? Ou é mais como uma maratona cheia de altos e baixos? Essa busca é o centro da nossa conversa de hoje, a santificação. É um conceito, assim, super central na teologia cristã, mas a ideia de purificação espiritual ecoa em quase todas as grandes tradições. Em todas, praticamente. E para nos guiar, a gente tem um artigo teológico bem detalhado de Diego Pereira do Nascimento, que explora a natureza, o propósito e as várias interpretações desse processo todo. Um material riquíssimo. Então, a nossa missão hoje é mergulhar de cabeça nisso. O que é santificação, afinal? Por que é tão importante? E o mais curioso, como é que grupos tão diferentes, de católicos a budistas, enxergam essa jornada? Ok, vamos desvendar isso. Ótimo ponto de partida. Antes de mais nada, o artigo faz uma distinção que é, assim, a chave para entender tudo. A diferença entre justificação e santificação. Certo. Na teologia cristã, a justificação é um ato único, instantâneo. Pensa num tribunal. No momento em que alguém se converte, Deus o declara justo. A culpa do pecado é removida. É um evento. Acontece uma vez e pronto. Exatamente. Ok, então é uma mudança de status legal, de culpado para inocente. Mas isso não quer dizer que a pessoa pare de errar no dia seguinte, né? Aí que a coisa complica. Aí que a coisa complica, e é aí que entra a santificação. Se a justificação remove a culpa do pecado, a santificação é o processo que dura a vida toda para libertar a pessoa do poder do pecado no dia a dia. Ah, entendi. Não é mais sobre o status legal, é sobre a transformação real, prática, do caráter. É a maratona, não o tiro de partida. E o artigo descreve essa maratona com duas dinâmicas que acontecem ao mesmo tempo: mortificação e vivificação. Esses termos soam bem intensos. São bem intensos. A imagem que me vem é de uma batalha interna, constante. E é exatamente essa a ideia. A mortificação é a parte da batalha onde se faz morrer ativamente os velhos hábitos, os desejos ruins, os atos pecaminosos. Isso vem direto do apóstolo Paulo. Ele usa uma linguagem bem forte, falando em pelo espírito fazer morrer os atos do corpo. É uma guerra de atrito, sabe? Uma recusa diária aos padrões antigos. É quase como uma jardinagem espiritual. A mortificação seria o trabalho de arrancar as ervas daninhas, todo dia. Isso. Mas só arrancar não faz um jardim bonito, né? Você precisa plantar algo no lugar. Perfeita analogia. Essa é a vivificação. É o outro lado da moeda. Não basta parar de fazer o mal. É preciso começar a cultivar ativamente o bem. Certo. É o processo de viver em novidade de vida, plantando e regando o que a tradição chama de fruto do espírito. Amor, alegria, paz, paciência. Essas coisas. Não é só uma mega ação, é uma reorientação completa do coração. Aqui é onde fica realmente interessante para mim. Se é um processo tão longo, tão difícil, essa batalha diária, qual é o propósito final? Por que alguém se submeteria a isso? Só para ser uma pessoa melhor? Não, tem algo mais profundo aí. Parece que sim. Tem sim. O que é fascinante é que o objetivo principal não é o autoaperfeiçoamento por si só. O artigo detalha 3 propósitos centrais. O primeiro é totalmente teológico. É para a glória de Deus. Ok. Como assim? A ideia é que uma vida sendo transformada reflete a beleza e a santidade do próprio Deus para o mundo. A pessoa se torna um espelho, ainda que imperfeito, do caráter divino. Entendi. Então o primeiro propósito é vertical, focado em Deus. E os outros? O segundo é mais introspectivo, para a certeza e alegria pessoal. Imagina a dúvida que pode surgir no meio dessa jornada. Será que minha fé é real mesmo? Acontece, né? Muito. Ver um crescimento concreto, mesmo que lento, em paciência, em amor, funciona como uma evidência. Fortalece a confiança da pessoa de que algo genuíno está acontecendo, o que traz segurança e paz. Faz todo sentido. É a prova viva para si mesmo. Mas e para o mundo exterior?
Isso transborda de alguma forma? E aí a gente chega no terceiro propósito, que é totalmente externo e talvez o mais poderoso em termos práticos. O testemunho ao mundo. Certo. Uma comunidade de pessoas que vive com integridade, que pratica o amor sacrificial, especialmente numa cultura que muitas vezes vai na direção oposta, se torna uma vitrine. O artigo lembra da fala de Jesus, que disse que o amor entre seus seguidores seria o principal sinal de identidade deles para o mundo. A santidade do grupo torna a mensagem visível. Entendi o porquê, mas o como ainda parece meio abstrato. Como algo pode ser instantâneo e ao mesmo tempo durar a vida inteira? Pois é. A teologia parece ter um mapa para isso, dividindo a jornada em fases. Exato, e essa estrutura de 3 fases ajuda a resolver esse paradoxo. A primeira é a santificação posicional. Posicional. Isso. Ela acontece no passado, no exato momento da conversão. Nesse instante, a pessoa é separada para Deus. O status dela muda. Ela se torna um santo. A palavra grega é ágios, que significa separado para um propósito divino. Ah, então santo aqui não significa moralmente perfeito. De jeito nenhum, é um status, uma posição. É por isso que o apóstolo Paulo podia escrever uma carta para a igreja de Corinto que era cheia de problemas éticos seríssimos. E põe seríssimos nisso. E ainda assim chamá-los de santificados em Cristo Jesus. A posição deles já estava garantida, mesmo que a prática estivesse bem longe do ideal. Entendi. Essa é a base, o fundamento. E a segunda fase é a que a gente vive no dia a dia, a tal maratona. Isso. É a santificação progressiva, que ocorre no presente. É a experiência contínua de se tornar, aos poucos, mais parecido com Cristo. O artigo descreve isso como uma cooperação fascinante. Cooperação entre quem? Entre Deus e a pessoa. De um lado, diz que é Deus quem opera na pessoa, tanto o querer quanto o realizar. Mas, ao mesmo tempo, a instrução é para que a pessoa desenvolva a sua salvação com temor e tremor. Ou seja, Deus dá a força, mas a pessoa precisa usar essa força. Precisa se esforçar. E como esse esforço acontece? Quais são as ferramentas? São os chamados meios de graça. A leitura das escrituras, a oração, a vida em comunidade e, curiosamente, o artigo destaca que até as provações, as dificuldades da vida, são vistas como ferramentas que Deus usa para nos refinar. E, por fim, a linha de chegada, a fase final, que é a promessa de que essa luta um dia acaba. Exato. É a santificação perfeita que aponta para o futuro. Também é chamada de glorificação. A crença é que isso vai acontecer na volta de Cristo ou na morte, quando o crente será finalmente livre não só do poder do pecado, mas da sua própria presença. A batalha termina. A obra se completa. Isso. O artigo cita uma passagem que diz: "Quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele." É a esperança da conclusão. Ok, o conceito geral e as fases estão claros. Mas o artigo mostra que, dentro do cristianismo, a forma como as pessoas enxergam essa jornada varia. E muito. É um mosaico de perspectivas. O mosaico é a palavra perfeita. As abordagens são bem distintas. No catolicismo romano, por exemplo, a santificação está muito ligada à ideia de graça santificante. Graça santificante. Real, uma energia divina, sabe, infundida na alma através dos sacramentos, como o batismo e a Eucaristia. A santificação é o processo de cooperar com essa graça. E a ortodoxia oriental leva isso para um nível que soa ainda mais radical. Eles falam em deoses. Sim, deoses, ou deificação. É uma das doutrinas mais belas e ousadas. A ideia é que os seres humanos são chamados a participar da própria vida e natureza divinas. O artigo cita a famosa frase de Atanásio: Qual era? Deus se tornou homem para que o homem pudesse se tornar Deus. Uau! Isso soa quase herético à primeira vista. Como assim, se tornar Deus? Tem uma ressalva importante. Não significa se tornar Deus em essência, como se a pessoa virasse o criador do universo. Certo. Significa ser tão transformado a ponto de compartilhar das qualidades divinas amor, bondade e imortalidade.
é restaurar a imagem de Deus na gente. Para a ortodoxia, a meta não é só imitar a Deus, mas participar da vida dele de uma forma quase orgânica. Entendi. É uma visão muito mais íntima. Mudando de lado, o metodismo parece ter colocado essa doutrina no centro de tudo, né? Com certeza. Para John Wesley, o fundador, a santificação era a grande depositária da fé metodista. O objetivo é a inteira santificação ou perfeição cristã. De novo essa palavra perfeição. Sim, mas ela pode enganar. Não é ser isento de erros ou tentações. É uma perfeição de um tipo específico. Perfeição no amor. Amar a Deus com todo o coração e ao próximo como a si mesmo. É vista como uma segunda obra da graça, uma experiência marcante. Espere um pouco. Essa ideia de perfeição nesta vida soa muito parecida com o que o artigo diz sobre os Quakers. Qual a diferença? Uma parece focada no amor, a outra na ausência de pecado. É isso? Ótima pergunta, porque a diferença é sutil, mas crucial. Wesley era mais pragmático, a perfeição dele era sobre a pureza das intenções, do amor. Você ainda podia cometer erros involuntários. Entendi. George Fox, dos Quakers, ensinou uma forma mais radical. Ele acreditava que, através da fidelidade à luz interior de Cristo no coração, uma pessoa poderia ser realmente livre da prática do pecado, aqui e agora. Uma visão bem mais otimista. Muito mais. A lógica dele era: se Cristo veio para destruir as obras do diabo, por que não poderia destruí-las completamente numa pessoa ainda nesta vida? E as tradições mais clássicas da Reforma, como o luteranismo e o calvinismo, eles parecem mais cautelosos com isso? Muito mais cautelosos. Para o luteranismo e as tradições reformadas de Calvino, a santificação é uma consequência inevitável da justificação, mas elas não se confundem. São graças gêmeas, não é? Exato. Calvino as chamava assim, inseparáveis. Mas a ênfase é que as boas obras são os frutos da salvação, não a raiz. E o ponto-chave é que mesmo as melhores obras de um crente ainda são imperfeitas. Elas só são aceitas por Deus porque a perfeição de Cristo as cobre. E o pentecostalismo, que é mais recente? O pentecostalismo tem uma herança mista. O artigo descreve duas vertentes. Uma vem direto do metodismo e vê a santificação como essa segunda obra da graça. Mas eles adicionam uma terceira experiência, o batismo no Espírito Santo. Uma escada de 3 degraus? Isso! Outra vertente, mais comum em grupos como as Assembleias de Deus, vê a santificação mais como os reformados. Um processo contínuo, progressivo, sem uma segunda crise. Fascinante. E o artigo não para no cristianismo. Ele faz um paralelo com outras grandes religiões. Como essa busca por purificação aparece fora desse contexto? Os paralelos são interessantes, mas os fundamentos e os objetivos finais são bem diferentes. No judaísmo, o conceito mais próximo é Kedushá, ou santidade. Kedushá. Isso. A base é a mesma. Deus é santo, seu povo deve ser santo. Mas a Kedushá é alcançada pela obediência prática aos mandamentos da Torá, os mitzvot. É uma santidade vivida em ações concretas que separam o povo para Deus. E no Islã? A pureza é muito forte lá também. Sim. No islamismo, o termo é tazkiyah, purificação da alma. O objetivo é limpar o coração de doenças espirituais como arrogância, inveja e cultivar virtudes. O caminho envolve os 5 pilares, o Alcorão, e um esforço pessoal intenso, o jihad al-nafs. A luta contra o eu. Exatamente. A ênfase no esforço do indivíduo é muito grande. E essa ênfase no esforço individual parece contrastar bastante com a visão reformada, né? Onde a capacidade vem de Deus. O budismo, então, leva essa ideia de esforço pessoal ao extremo, não? Ao extremo absoluto. O análogo no budismo seria o caminho para a iluminação, o nirvana. E aqui a diferença é radical. O objetivo não é a consagração a um Deus pessoal, mas a extinção completa do sofrimento. O dukkha. Isso. A impureza a ser removida não é o pecado contra um Criador, mas a ignorância, o desejo, o apego. O método é o nobre caminho óctuplo. É um caminho de autolibertação que depende só do esforço do praticante. Não há uma graça divina externa para ajudar. Ufa, que viagem. Recapitulando, a santificação cristã é esse processo de transformação que dura a vida toda,
um projeto com fases bem definidas. Começa com uma mudança de status no passado. A santificação posicional. Vive-se numa obra contínua no presente. A progressiva. E se espera a conclusão perfeita no futuro. Exatamente. E vimos a incrível diversidade de como essa obra é entendida, da graça infundida no catolicismo, a participação na vida divina da teosis ortodoxa, passando pela busca pela perfeição no amor do metodismo. E quando a gente compara com aqui do chá no judaísmo, a tasquia no Islã, ou o caminho para o Nirvana, a gente percebe que a busca humana por purificação e transcendência é universal, mesmo que os mapas e os destinos propostos sejam fundamentalmente diferentes. Então, o que tudo isso significa? Significa que a pergunta como a gente pode ser melhor é uma das questões mais profundas e persistentes da experiência humana, e cada tradição oferece uma resposta única. E bem complexa. E para deixar uma reflexão final, o artigo destacou a visão de João Calvino de que as boas obras de uma pessoa, mesmo imperfeitas, são aceitas por Deus porque tudo que nelas há de imperfeito é coberto pela perfeição de Cristo. Isso levanta uma questão que vai além da teologia. Como a ideia de que um progresso imperfeito pode ser considerado perfeitamente aceitável muda a nossa abordagem ao crescimento pessoal, seja ele espiritual ou não? Boa pergunta. Isso nos liberta da pressão paralisante da perfeição, nos permitindo tentar e falhar, ou corre o risco de se tornar uma desculpa para não nos esforçarmos ao máximo? Fica a reflexão.